Olá, pessoal do sétimo ano do Instituto Ana Nery. Vamos dar continuidade, gente, no nosso assunto, tá? E vamos falar hoje um pouquinho sobre o Brasil na terceira Revolução Industrial. No livro de vocês, gente, tá na página 61, ok? Então aqui diz assim, ó. Nos anos de 1990, o setor industrial sofreu um forte abalo com a abertura do país à economia mundial, iniciada no governo de Fernando Collor, de 1990 a 1992. Aí o setor industrial se manteve em queda na participação do PIB devido à redução de impostos e de importação que permitiu que produtos estrangeiros entrassem mais barato em nossa nação e o consequente aumento do número de desempregados. Então, ó, nós sabemos, né, que tivemos aí a primeira, segunda e terceira revolução industrial, tá? A primeira revolução, como vocês sabem, aconteceu aí, começou, na verdade, na Europa, na Inglaterra, tá? E, no caso, o Brasil, ela só teve participação aí no início do processo industrial, no finalzinho do século XIX e início do XX. Então, é como se fosse a primeira revolução para nós, né? Para o nosso país. Só que na Inglaterra foi no século XVIII. Então, por isso que a gente tem uma industrialização tardia ou retardatária. A segunda revolução, gente, no caso, teve aí como líderes, né, dessa segunda revolução, Estados Unidos, Alemanha, e foi aí no século XIX. A terceira revolução, somente no século XX, a partir da década aí de 70, tá? Só que aqui no Brasil, como a gente teve uma industrialização mais tardia, né, no caso, primeira e segunda revolução pra gente praticamente foi finalzinho do século XIX, início do XX, então a gente só começou a ter de fato a terceira revolução a partir aí da década de 90, que foi quando a gente começou de fato a ter a questão da informática, né, a questão aí da internet, globalizando aí, no caso, todas as regiões do nosso país, tá certo? Então, só a partir da década de 90 foi que a gente começou de fato a ter essa terceira revolução. Acontece o seguinte, quando a gente chegou na década de 90, que entrou nessa terceira revolução industrial, o governo, né, da época, que era o governo de Fernando Collor, ele abriu aí, no caso, para as multinacionais entrarem no nosso país e a gente ter nesse processo industrial bem mais acelerado com a presença aí dessas indústrias, né, dessas empresas aí de outros locais. No caso, gente, quando a gente teve essa abertura, algumas indústrias nacionais, né, elas tiveram aí um processo muito difícil, né? A gente teve aí um processo de falência de muitas indústrias e assim por diante. A gente já tinha tido uma década, né, muito difícil anteriormente, que era a década de 1980, que aqui no Brasil a gente chamou de a década perdida. Por que a década perdida? Porque foi uma época que teve muita inflação, teve muito desemprego, teve muitos problemas aí, no caso, econômicos, né, voltados aí para o nosso país. Então, como a inflação aumentou muito, a nossa economia ela ficou muito enfraquecida durante essa década toda. Na década seguinte, que foi a década de 90, quando a gente entrou na terceira revolução, com a chegada dessas multinacionais, as indústrias nacionais também continuaram aí esse processo de enfraquecimento. Por isso que a gente teve a falência de muitas indústrias, né? Também a questão aí do desemprego, tá certo? Aí, ó, continuando na página 61, ele diz assim: a princípio, essa abertura econômica foi prejudicial, já que desacelerou a produção nacional, além de causar falência em várias indústrias, em setores como têxtil. Gente, setor têxtil é o setor realmente que faz aí coisas voltadas para fabricação de tecido, de roupas e etc, tá? Aí que não conseguiu concorrer com os países asiáticos, dentre eles a China. Dois outros setores atingidos foram o da informática e o da indústria automobilística, que nesse momento concorria com carros importados do Japão, da Coreia do Sul e da Europa. Tanto é, gente, que a gente continua, né, nesse mesmo processo. A gente utiliza muitas coisas que vêm da China, a gente utiliza muitos voltados aí para a questão de roupas, calçados, a questão também dos carros importados. A gente usa muitos carros que são de fábricas, né, do Japão, da França, da Alemanha. Então a gente utiliza muitos carros que são de outros países, tá? Então a nossa economia
ela, no caso, fica um pouco enfraquecida porque a gente dá muita ênfase, né, a produtos aí que são importados. A maioria dos nossos produtos tecnológicos, né, celular, computador, tablet, a gente utiliza mais de marcas estrangeiras. Produtos eletroeletrônicos, como TV, né, outros produtos eletrônicos que a gente tem em casa, a gente utiliza muito também de marcas, né, que são estrangeiras, tá certo? Então, por isso que a presença das multinacionais, né, ela a princípio foi prejudicial, porque prejudicou algumas marcas nacionais, mas de certa forma, né, ela gerou aí empregos, né, posteriormente, com a consolidação aí dessas multinacionais no nosso território, gerou empregos e também aí, no caso, uma abertura maior à questão da globalização. Porque se a gente tem outras marcas, a gente tem acesso, né, a coisas que são de outros países, automaticamente o Brasil ele está sendo um país muito envolvido aí nesse processo de globalização, tá certo? Então, como o assunto principal da gente é globalização, por isso que quando a gente fala aqui em terceira revolução, a gente não pode realmente fugir desse propósito maior, que é o nosso tema principal, que é a globalização. A internet é o nosso principal símbolo, não é? Então, isso aí tem tudo a ver com a terceira revolução industrial, que a gente chama essa terceira revolução também, né, de revolução técnico, científico, informacional. Por que técnico científico informacional? Porque ela está muito voltada para essa área aí tecnológica, para essa área de pesquisas científicas e para a era da informação, tá certo? Então, ó, aqui diz assim, mas aos poucos a indústria nacional incorporou avanços tecnológicos que permitiram que a produção industrial se tornasse mais eficiente. Além de melhorar sua produtividade e ampliar sua margem de lucro, as fábricas começaram a migrar para o interior em busca de mão de obra barata e incentivos fiscais de estados e municípios, distribuindo melhor as indústrias pelo território. Na última aula eu falei para vocês aí a respeito desses incentivos fiscais, tá certo? Esses incentivos fiscais, gente, é quando algum estado, algum município, ele oferece aí ou a redução de impostos, né, para que essa indústria ela se instale e ofereça aí menos impostos, ou então uma isenção, ou seja, não paga imposto algum, tá bom? Aí, no caso, esses incentivos fiscais, eles atraem, no caso, essas indústrias, né? E em troca, eles geram aí muito emprego, geram produtividade aí para este local, tá certo? Aí aqui, continuando na página 61, ele diz assim, na última década, porém, a política industrial brasileira passou a ter uma preocupação especial com o mercado externo. Como resultado, o setor industrial vem crescendo de forma constante e nossa posição está subindo em relação aos demais países emergentes. No primeiro trimestre de 2008, todos os ramos da produção brasileira em nível de intensidade tecnológica cresceram 12,6%, índice considerado impressionante pelos analistas. Continuando. E em 2013, o PIB brasileiro atingiu 2,243 trilhões de dólares. Destes, 24% foram produzidos pelo setor industrial. Então, a industrialização ela está completamente interligada aí com todo esse processo de globalização. Porque a gente vai ter aí, no caso, vários produtos nacionais e importados, né? Circulando no nosso país, automaticamente a geração aí de empregos vai nos dar aí uma melhoria na economia e também a questão aí do PIB, tá? Que o PIB, no caso, é toda a riqueza, né, que o país produz, toda a riqueza nacional, que a gente chama de Produto Interno Bruto, ok? Então, a gente teve aí um crescimento, né, a partir aí de 2013, a gente teve esse aumento aí muito grande no PIB, tá certo? O PIB brasileiro. Aí assim, foi assim que procurando seguir a tendência mundial e preocupado com sua inserção na terceira revolução industrial, nosso país passou a desenvolver os polos tecnológicos. Aí aqui embaixo ele tem a definição aí de polos tecnológicos, tá, gente? Diz assim, ó, os polos tecnológicos são lugares, né, cidades ou bairros de uma cidade, em que se instalam instituições de pesquisas ou empresas especializadas em pesquisa e a aplicação de tecnologia de ponta, isto é, que permitem o desenvolvimento de tecnologia que tragam maior produtividade e rendimento.
Então, ó, esses polos tecnológicos, a gente já tinha, né, parques industriais importantíssimos aqui no nosso país, como, por exemplo, o Parque Industrial de São Paulo, que é o maior da América Latina. A gente tem o Polo Industrial de Camaçari, na Bahia, que também é um polo industrial muito importante. A gente tem a Zona Franca de Manaus, lá na região norte, né, no Amazonas, no estado do Amazonas, que também é um polo industrial muito importante. E agora a gente tem também a presença aí dos polos tecnológicos, voltados aí para a área tecnológica, tanto de produção quanto também de pesquisa, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, continuando, esses polos visam atenuar os obstáculos que enfrentamos para nos inserirmos plenamente na terceira revolução industrial ou tecnológica. A falta de tradição de pesquisa. Diferentemente dos países desenvolvidos, nos quais a educação e a pesquisa científica e tecnológica sempre fizeram parte dos planos de desenvolvimento dos governos e das empresas. Gente, países que têm uma tecnologia de ponta e é muito voltado para a área de pesquisa, são países, por exemplo, como a Alemanha, a França, tá? Eles são muito rigorosos aí nesse termo de polos tecnológicos voltados para a pesquisa. Em qualquer área, né, da economia do país, eles, né, analisam bastante aí e utilizam aí esses polos tecnológicos como fonte de apoio, tá? Então, voltado aí para a área da educação, para a área da saúde, voltado aí para a questão de mobilidade urbana e tudo mais. Então, eles usam os polos tecnológicos como também fonte de pesquisa, tá bom? Então, eles utilizam aí para realmente pesquisar melhores, né? No caso assim, melhores oportunidades para as pessoas e também melhoria aí no desenvolvimento do país, de fato. Aí aqui diz assim, se não desenvolvermos a pesquisa e a tecnologia, nossas indústrias sempre estarão atrás das indústrias dos países desenvolvidos. E assim, a inserção do Brasil na terceira revolução industrial se tornará difícil, continuando a ser um país dependente de tecnologia externa. Então, gente, ó, é muito importante, né, que a gente tenha aí essa visão, tá? Que as indústrias nacionais, as indústrias que a gente tem no Brasil, elas ainda não estão nem perto, né, das indústrias voltadas para a área tecnológica que a gente tem aí nos países desenvolvidos. Mas se a gente realmente parar essa pesquisa, parar esse avanço tecnológico, a gente vai continuar sempre atrás, como a gente teve aí com relação à primeira revolução industrial, que a gente teve uma industrialização tardia, né, porque a gente demorou muito tempo para ter a inserção das primeiras indústrias aqui no nosso país, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, a gente vai continuar na nossa aula online, eu vou passar a atividade para vocês e a gente vai discutir um pouco mais a respeito desse assunto, tá bom? Bons estudos!